última terça-feira, iniciamos esse estudo. Na introdução ao tema, Deus nos levou a um sermão expositivo de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10, para nós entendermos qual é a diferença que isso vai fazer em nossas vidas, esse estudo tremendo. E no finalzinho da nossa aula, nós frisamos aquela parte: acautelai-vos. Essa importância da atenção, de estarmos atentos. Essa palavra acautelai-vos do original é aquartelado, né? Aquartelado. Para que serve o quartel? O quartel serve para treinamento. Então, além de estarmos atentos, nós temos que estar acautelados, compreendendo a situação, investigando a situação, observando a situação. A gente ficou bem nesse ponto, e depois eu disse, quando chegou no versículo 18, eu disse: nem vou ler, né, para casa. Espero que vocês tenham lido o 18, porque o 18, Pedro, que estava totalmente rendido à visão que o Senhor havia passado a Paulo, ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento. Já estamos ao vivo, a minha saudação também muito especial a quem está se conectando a esta aula, está fazendo também da sua terça-feira a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. E eu reconheço que terças-feiras são dias muito complexos, né? Estrategicamente, Deus marcou esse dia, com certeza, e tem marcado a vida de pessoas que, por superação, seja aqui presencialmente, seja pela internet, às vezes, uma vez ou outra, às vezes quando está de férias, às vezes por uma situação atípica, né, e não tem aquele compromisso inadiável, consegue estar aqui, glórias a Deus. Outros conseguem, já por serem aposentados, profissionais liberais, como eu sou também, conseguem ajustar a sua agenda. Ninguém está aqui hoje porque não tinha nada para fazer, foi porque priorizou. E imagine também pela internet, né, uma pessoa que mesmo estando em casa, às vezes, ou em home office, ou numa situação que teria tantos outros motivos para estar fazendo qualquer coisa, consegue se conectar. Meu Deus, vocês não têm noção, você presencialmente, você pela internet, vocês não têm noção da alegria que vocês trazem ao meu coração. Só que eu não sou nada, eu sou menor de todos os santos, eu não sou capaz de honrar vocês como vocês merecem, mas eu sou capaz de perceber que se vocês trazem tanta alegria ao meu coração, infinitamente mais geram alegria no coração de Deus. Por isso que eu sempre digo que eu só estou aqui por sua causa. Você presencialmente, você pela internet, você que tem esse vínculo, você que tem esse compromisso, você que diz: a minha causa é o reino. Se a sua causa é o reino, eu estou aqui por sua causa, porque eu estou aqui por causa do reino. Amém? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos na escola de capacitação e crescimento espiritual. Inclusive, quero tecer a minha palavra de gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes e toda a família apostólica, porque tenho uma gratidão muito grande no coração, por eles confiarem, abrirem o altar de uma maneira ampla, geral e restrita. Acreditem, com uma confiança muito grande no meu chamado, graças a Deus. Que o Senhor realmente honre também nosso apóstolo, toda a sua casa, por essa confiança, por abrirem o altar para tratarmos então de crescimento e capacitação espiritual. Bem-haja ao nosso Deus toda a glória. É tão importante que você veja o conselho de Pedro na conclusão desse texto, de 2 Pedro 3, então chega no versículo 18, ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele completa, ele diz: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você está aqui para crescer, você está pela internet para crescer, eu estou aqui para crescer. Cresçamos todos para a glória de Deus. Ler a Bíblia apenas como um livro de literatura, mais uma fonte de conhecimento literário, você vai muito mal, digamos aí, criar palavras de motivação, sabe? Vão confundir com motivação, não. Tanto a Bíblia quanto o livro, eles terão efeito
quando você tiver no seu coração realmente esse desejo, e que bom que você tem, eu acredito que você tem, de crescer na graça e no conhecimento. E aí no versículo anterior, versículo 17, então quando Pedro diz, olha, vocês estão prevenidos, e agora vocês têm que ficar aquartelados, ou seja, vocês têm que ficar atentos, vocês têm que ficar zelosos, sabe, zelosos, cuidando para que essa chama não se apague. E é bom nós estarmos no ministério conforme o nosso ministério, que é um ministério de conhecimento. Agora, por aí afora, mas desculpe, você não vai encontrar muito fonte de conhecimento. E era disso que Deus reclamava. Ele disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, ele vai mais pesado, ele pega no sacerdote. É uma responsabilidade nossa. Como ministros que estamos sobre o altar. E eu quero dizer para você um segredo muito grande. Você que chegou à graça de Deus, você passa a ter um chamado especial também, de multiplicar isso. Então, primeiro, quem está na Cristo vive não pode dar essa desculpa, dizer que o altar não lança a palavra. E depois, além de absorver isso, tem a responsabilidade de passar. Porque é o que nós temos, é o nosso chamado. Coloca Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidamente vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então nós temos que ter os afins espirituais, ter atenção, porque tem sempre pessoas infiltradas. Você vê que Jesus disse que o inimigo semeia o joio, né? Mas no 19, então, ele fecha, dizendo o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, está na sua infâmia, só se preocupa com as coisas terrenas. Quer dizer, irmãos, vamos estar atentos, aquartelados, não dá mais para perder tempo. Quem são os nossos? Quem são os realmente que levam a sério a vida espiritual? A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse momento aqui é que a gente entra no contexto do livro. Num contexto bíblico, num contexto espiritual. Porque quem tira texto do contexto só gera sensacionalismo. Então precisávamos, você vê, daquela aula de introdução, uma aula de conscientização, e hoje nós chegamos aqui para entender por que Deus revelou isso ao apóstolo Miguel Ângelo. Isso é uma revelação dada ao nosso ministério, ao ministério da última reforma protestante, ao ministério que tem um apóstolo que agora, no dia 18 de março, na nossa 16ª Convenção Geral Cristo Vive, vamos celebrar 70 anos do nosso apóstolo. Você vê a vitalidade do nosso apóstolo, principalmente quando se trata na divulgação e na pregação do Evangelho. 44 anos de ministério, você vê um ministério diferenciado, sem escândalos, sem envolvimento, não por falta de tentação do diabo. Já colocou gente no gabinete do apóstolo oferecendo lavagem de dinheiro, ele diz, vai de reto, Satanás. Outros ministérios aí aceitaram, e não vou nem ficar falando muito para ninguém fazer conta, por ética. Triste notícias eu poderia estar dando aqui, mas vamos falar de nós, vamos falar da graça de Deus, vamos falar por que então que o Senhor revela os 4 mundos, porque este aqui, irmãos, é um organograma, diga organograma espiritual. Então o nosso subtema de hoje é os 4 mundos, uma organização espiritual. Porque senão a gente vai ficar perdido aí, como tantos outros, achando que a igreja, que sabe, a nossa vida nessa terra é um oba-oba, é um deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é, eu tenho dito, é deixa a Bíblia me levar, a Bíblia leva eu. Vou vivendo e praticando tudo o que Jesus viveu. Se você gostava de cantar essa música na vida secular, você já pode agora cantar com a letra, né, boa.
Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Vou vivendo e praticando tudo que Jesus viveu. Aí você diz... Aí você vai dizer, não, mas eu gosto mais é de Roberto Carlos. Tá bom. Tem que puxar um pouquinho para frente, dobrar o microfone, mancar. Não. Tem que aprender a vida espiritual. Entender por que Deus revelou os 4 mundos. Por que nós temos esse conhecimento? Para que nós vamos ter esse conhecimento? Então, parafraseando, né? Parafraseando não, porque eu não vou repetir a letra dele, mas usando a melodia que Roberto Carlos usa, eu vou dizer para você assim, ó, daqui para frente, tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada, nada. Bispo, que legal, né? É legal, mas quem me garante? Mas isso está na Bíblia? Está, vamos lá em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1. Vai lá, coloca aqui para mim a colinha, olha. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não, olha, é por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso, quer dizer, não por vontade de homem, não por nada carnal, ele diz por vontade de Deus, o 2. Graças a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, vai, o 3. Bendito Deus, então ele vai honrando a Deus, olha. Nos tem abençoado nas regiões, com bênção o quê? Espiritual, onde? Nas regiões celestiais, agora o 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, e aí Paulo traz aqui o mundo ecumene. Os 2 terços, os salvos, ok? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, está aí já lançado o mundo ecumene, o mundo dos salvos, nós, a quem ele escolheu, a quem ele separou. Agora vai no capítulo 2 de Efésios, Efésios 2, também a partir do 1, olha aqui, ó. O 2, capítulo 2, versículo 1 de Efésios, mesmo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não, ele deu vida aos dele. Ele deu vida aos dele, ele deu vida aos do mundo ecumene. Eu quero falar a você uma coisa que eu tenho dito aqui, o ímpio nem peca, o ímpio nem comete pecado. O ímpio vive pecando, o ímpio é gerado para o pecado, o ímpio nasceu para pecar. Teria vários textos que eu poderia mostrar isso para você, mas o tempo não me daria hoje. Segure essa informação, ok? Ele vos deu vida. Agora olha o versículo 2. Quer dizer, então, que agora o crente é que peca, o Filho de Deus é que peca, o Filho de Deus é que quando erra, peca, e não é por livre-arbítrio, é por desobediência. Antes de conhecer a Cristo, irmãos, nem é pecado, porque não conhecer, é o tempo da ignorância. E olha o que acontece, nos quais andardes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Então você vê que nessa introdução do tema, a gente já mostra aqui 2 mundos nitidamente, o mundo ecumene, que é o mundo dos salvos, lá no capítulo 1, aqui até o versículo 1, do 2 em diante, ele já faz essa comparação, ele deixa muito claro, que nós do ecumene, quando não conhecemos por uma natureza, que é a nossa natureza carnal, a gente anda obedecendo quem? Os do mundo, ou de uma forma parecida com os do mundo, Aion, que é o mundo dos perdidos. O versículo 3, então esclarece, ele diz, andastes outroras, nós andamos outroras, segundo as inclinações da nossa, daqui para frente, tudo, lembra?
éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui é complexo, porque o que você precisa entender é que esta carne, ela tem uma natureza terrena, ela tem o pó, volta ao pó, lembra Eclesiastes 12:7? Ela tem uma natureza terrena que é a mesma natureza do filhos da ira. E é isso que nos leva, que nos atrai até ao pecado. Isso só se resolverá no arrebatamento. Ok? Vê se é 1 Coríntios 15:50, que eu não anotei esse texto. Se não for o primeiro, vai ser o segundo. Vamos lá, 1 Coríntios 15:50. É esse mesmo. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, e eu quero te dar uma notícia. Eclesiastes, não precisa ir lá não. Por isso que é bom você vir à escola de capacitação com papel e caneta. Quem não tiver, eu já recomendei que nós vamos ter sempre disponível aí, né? Se acabar, me avisa, Bispa Gilda. Papel e caneta disponível para doar a quem desejar, porque é importante você anotar. Você está na escola, desculpe, não é soberba, mas você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, e é como um mestrado, um doutorado. Vocês vão me ver aqui falando bastante, e se você puder anotar, né, se você absorver, acredite, 30% do que nós tratarmos aqui, você já vai crescer de uma maneira inimaginável, na graça e no conhecimento. Isso aí eu posso dizer para você, não eu, mas a graça de Deus comigo. Tá? Então ele diz, isso aqui vai trazer uma segurança, porque olha bem, até eu entender esse versículo, amor, eu achava que o meu pó estava fadado a ser destruído, realmente, por essa terra. Mas depois eu entendi, com esse versículo aqui, que no dia do arrebatamento, este pó, ele vai ressuscitar, perfeito, mas isso tudo é um piscar de olhos, isso é uma linguagem humana explicando coisas espirituais, não é para você ficar conjecturando, não, é para você entender que nada nosso vai ficar nessa terra, não, nesse mundo, o mundo vai ser transformado, e o nosso pó, aquele que voltou ao pó, o pó volte ao pó e fica num tempo, até o arrebatamento da igreja, e aqueles que estiverem aqui e o arrebatamento acontecer, diz que vamos ser transformados. Quer dizer que a situação da carne, ela não foi resolvida na cruz do Calvário. A cruz do Calvário resolveu duas situações: o resgate para a salvação, que hoje nós podemos falar de salvação, podemos pregar a salvação, acreditar na salvação, esperar a salvação. Até Jesus morrer na cruz do Calvário, esse assunto não era claro. E trouxe também para nós a graça de Deus para vivermos aqui nesta terra uma qualidade de vida espiritual. Olha que coisa tremenda. E aí tal conhecimento vem à tona. Então, no arrebatamento, aí sim, os filhos de Deus, os 2/3, o mundo ecumene, até o pó, transformado em corpo de glória, é assunto aos céus. Olha que coisa tremenda. Olha por que existirá o arrebatamento. Vocês estão entendendo? Alguma coisa, entendam bem, que no mundo espiritual já aconteceu. Já aconteceu. Olha o versículo 2 ainda. Olha só. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. Sabe o que significa isso? É que a pessoa vai ressuscitar meio que da mesma forma como nasceu. Como é que nós nascemos, né? Numa perfeição. Uma perfeição. Sem enfermidade, sem doença, não é verdade? Uma geração normal, natural. É assim, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que maravilha entender isso, não é verdade, gente?
Esse é o mundo ecumene. Explicado, né? Bem explicado nesses textos aí, o mundo ecumene e o mundo aion. E aqui na página, logo na introdução ainda do livro, o apóstolo, ele diz, olha, a tradição evangélica responsabiliza o homem pela decisão da salvação, porque não entende isso. E eu vejo pessoas, às vezes, que andam anos e anos em nosso meio e não entendem. Não entendem por quê? Porque não abriram o coração para essa revelação. Nós precisamos estar com o nosso coração totalmente aberto, porque é muito complexo, é muito abrangente, essa revelação dos 4 mundos e da graça de Deus. Então, aqui na página 14, já agora no capítulo 1, falando do mundo aion no livro, o apóstolo, ele diz, no segundo parágrafo, ele usa Romanos 9, 14 a 16, diz assim, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, irmãos, Deus é quem determinou, isso é uma questão de soberania de Deus. Eu cheguei a citar na semana passada, que ficam questionando e dizendo, mas essa questão aí da predestinação, da eleição, da escolha de 2/3 para a salvação, 1/3 para a perdição, isso não é injustiça? Não, isso não é justiça, nem injustiça, isso é amor. Diga, predestinação não é uma questão de justiça, nem de injustiça, é de amor de Deus. Quer dizer que para a existência deste mundo, nós estamos falando dessa organização espiritual, começando aqui falando do mundo aion, e para deixar claro isso, a gente vai passando também, lógico, no ecumene. Você precisa compreender definitivamente que não pode mais ficar nesse questionamento. O Allan Kardec, que fundou o Evangelho segundo Allan Kardec, tirando o texto do contexto, ele fundou a doutrina da reencarnação. E aí eles dizem, já vi isso escrito em Carros, reencarnação, uma questão de justiça. Então eles acham que para que a pessoa seja justificada, ela vai reencarnando, para ela sofrer nesse mundo e pagar o karma e aquela situação toda, para então atingir aí uma perfeição a não sei quantas vidas. Enquanto não atingir, vai ficar voltando e cada vez sofrendo mais. E aí a pessoa joga tudo, é karma. Calma, não é karma, é muita calma nessa hora, né? Vamos aprender, para não errar igual Allan Kardec, porque quando Jesus disse lá, necessário vos é nascer de novo, a Nicodemos, né? Nascer da água, do Espírito, estava falando de nascer o quê? De compreender as coisas espirituais. Vamos voltar aqui em Efésios, faça aí uma remissão no seu livro. O apóstolo, ele usa uma frase aqui, depois que ele lê isso, ele diz assim, vemos, portanto, que nada depende da nossa vontade, mas da exclusiva vontade de Deus. Se fomos escolhidos, é porque o oleiro tem direito sobre a nossa vida. Ele nos fez vaso de honra. O Senhor tem o direito de usar de misericórdia com quem Ele quiser. E isso vai nos levar a Efésios capítulo 2, agora no versículo 4 e 5. Vamos continuar a leitura de Efésios. Faça uma remissão aí no seu livro. Olha como funciona, e aí eu vou fazer uma perguntinha que há muito tempo eu não faço. Deus nos ama porque teve misericórdia, ou Deus tem misericórdia porque nos amou? Está escrito aí, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por
por causa do grande amor com que nos amou. Então, primeiro ele nos amou. Ele escolheu. Coloca lá Romanos 8, 28. Olha a remissão. Depois a gente vai voltar nesse texto. Romanos 8. Precisa saber. Tem crente que não sabe. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, olha o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, diga, conheceu, pode levantar a mão aí, bota, conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho primogênito e meus irmãos. O 30, aos que conheceu e predestinou, estes também chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Aí estão os 5 tempos. Glorificação, ela está acontecendo com o conhecimento da graça de Deus, com a nossa transformação de glória em glória, como Paulo disse aos Coríntios, até que haja o arrebatamento da igreja. Aí sim, nós não vamos ter mais esse sofrimento com a carne. Hoje nós temos, hoje é resignação. Hoje, quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, mais você vence a carne. Se não, meu irmão, diz o meu querido amigo bispo Sérgio Costa, meu irmão, nem dentro da igreja você às vezes vai para a igreja ao invés de ser bênção. Desculpe, você é maldição na vida das pessoas. Tem muita gente que anda por aí, não quero nem falar aqui do nosso meio, que às vezes só tira a paz, só perturba aquele que veio para a igreja com a intenção de servir a Deus. Bispo, desculpa, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. É para você ficar aquartelado, até dentro da igreja. Porque a obra está completa. A obra está completa. Volta lá no Efésios 2, versículo 4. Então vamos explicar isso aqui, olha. Quer dizer que Deus, Ele é um Deus rico, Ele é, sendo rico em misericórdia. Para quem ele emprega esta misericórdia? Para que Ele é rico em misericórdia? Qual a finalidade da misericórdia de Deus? Porque Ele nos amou. Então, Deus usa a sua misericórdia aos do mundo ocumene. Irmãos, os filhos do diabo, Deus não quer nem saber. Bispo, você está falando isso aí, é uma discriminação. Isso não é uma discriminação, isso é uma classificação bíblica, isso é uma organização espiritual. Versículo 5, olha, com o grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Rapaz, lembra que eu te falei que na cruz do Calvário, o problema da carne não foi resolvido? Não foi. Mas o Espírito foi resolvido. Espiritualmente, aqueles que ouvem, aqueles que começam a seguir, a servir a Deus com inteireza de coração, espiritualmente a situação está resolvida. Porque Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, aqueles que andarem em Cristo Jesus, aqueles que estiverem a sua vida realmente pautada em Cristo Jesus, eles estarão ressuscitados ou vivendo uma vida espiritual ressuscitada, uma condição espiritual de filhos de Deus, a mesma condição espiritual que tinham Adão e Eva antes do pecado. Sabia que isso às vezes deixa a gente até, às vezes meio inocente? Eu fico pensando, vocês imaginem, brigada paraquedista, Joás, esqueci de avisar, pede para avisar o som, que o pessoal esquece de equalizar o som da internet, os irmãos têm reclamado muito comigo, pede para dar uma olhadinha, por favor, no som. Brigada paraquedista, eu servi lá, né, aquela coisa toda, aquela autoconfiança, depois 3 anos ali na polícia ferroviária federal, numa época que era uma polícia muito forte, de combate, situações que eu vivia, se vocês não podem imaginar, de reações, né? Uma turma de 70 policiais, eu tirei 2º lugar em tiro, então uma autoconfiança, equipe de atletismo, não me pergunta de foto, porque naquela época não existia celular, então às vezes eu digo, meu Deus, tem que acreditar em mim, porque não tem foto de nada, né? Tem algumas lá meio amassadinhas, riscadinhas. Se insistir muito, capaz de... Não vou mostrar que eu não tenho que provar nada para ninguém. Quem não quiser acreditar em mim, né?
não está ouvindo Deus. Eu não estou aqui falando de mim, estou falando que hoje, sabe o que acontece comigo hoje? Eu era reativo. Uma vez, para vocês terem uma ideia, uma pessoa, isso aí a minha esposa sabe, uma pessoa que levou um sofá da minha casa para consertar, e ficou enrolando, aí peguei um funcionário meu, botei o ferro que a gente chamava na cintura, e fui lá. Cheguei lá, disse, vem cá, eu vou receber visita nessa semana na minha casa, sabe, e eu não estou querendo que eles sentem no chão, só fiz assim, né? Apareceu aqui o trabuco. Não, senhor, pô, hoje mesmo o sofá vai estar. Estava no final do dia, estava lá. Eu era reativo a esse ponto, para vocês terem uma ideia. Mas sabe o que acontece hoje comigo? Graças a Deus, hoje. Eu estava pensando, meu Deus, nitidamente, eu comprei um produto que a pessoa me enrolou nitidamente. Aí eu falei assim, puxa, mas foi só R$28. Eu falei, R$28? Aí eu jogo fora, sabia? Poxa, bispo, você parou de valorizar o dinheiro? Não, irmãos, eu sei como é a minha carne. Eu sei que se eu chegar lá com esse produto de R$28 para reclamar, e dependendo da resposta que a pessoa me der, talvez possa me aflorar a minha... Vocês estão entendendo? Aí olha a brecha. Então aquilo ali foi a casca de banana. O diabo não nos faz pecar, ele joga a casca de banana. A gente aqui olha a casca de banana e diz, daqui não saio, daqui eu sou poderoso, eu posso todos, e pisa na casca de banana, e vai firme, e escorrega, e cai, e peca, e depois fica cantando, ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Não, irmãos, eu não canto assim não, eu canto assim, ó, ele está aqui para te sustentar, para o mundo não te fazer cair, porque se você crescer na graça e no conhecimento, você vai estar firme, atento, aquartelado, a casca de banana você vai ver e você vai desviar, irmão. Você está entendendo? Viu, Célia, como foi bom você escolher o dia do seu aniversário para estar também na escola de capacitação e crescimento espiritual? Irmãos, então nós temos uma condição espiritual de enxergar tudo isso, mas, lembra lá o 2 Pedro 3,18? Mas antes, crescer na graça e no conhecimento. É que tem gente que faz muita coisa, mas não cresce na graça e no conhecimento. E esse livro aqui, Os Quatro Mundos, ele é uma organização espiritual, ele nos ensina tudo isso, de uma maneira que você nunca mais vai questionar, sabe, nada dessa questão. Aqui depois na página 15, o apóstolo, ele depois de ler esse texto de Romanos até o versículo 24, explica, né, que é Deus que faz a seleção, e depois ele diz, a tradição evangélica prega que Deus tem um plano, oferece igualmente a toda a humanidade, para quem quiser confessar Jesus. Na verdade, ele usa até a palavra errada, aceitar, que ele tá evidenciando aqui nessa parte, nesse primeiro capítulo que nós estamos estudando hoje, essa parte do mundo aion. E eu agora há pouco disse para você que Deus não quer saber de mundo aion. Deus não está nem aí para os do mundo aion. Não, bispo, não está não. Vamos lá, remissão, Salmo 1. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos cansados. Agora eu vou voltar a esta leitura, Bíblia, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada Bispo Daniel Anacleto. Então vamos ler com o conhecimento que Deus tem me dado, graças a Deus, ok? É muito feliz e é seguro da salvação, é estável neste mundo, tem uma certeza inabalável, o Filho de Deus, ok? Homem e mulher, que isso é um sentido genérico, que obedece. O resumo, a síntese, que segue, que não apenas usa a Bíblia Sagrada, mas que vive a Bíblia Sagrada. Que não apenas
usa a graça de Deus, ou se beneficia da graça de Deus, mas que entende, compreende e vive a graça de Deus, literalmente falando, espiritualmente falando. Porque não adianta a pessoa achar que hoje vai viver na lei, não existe outro pacto vigorando, só tem o da graça. Só tem o pacto da graça. Então é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que obedece. Com Deus é sempre assim, obedece ou desobedece. Então quem obedece é o bem-aventurado. Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Síntese da síntese. Bem-aventurado o homem que obedece. Ok? Como é que a vida desse homem que obedece? Ele diz no versículo 2, está na minha mente, no meu coração, antes. Pedro disse, antes crescei na graça. Antes o seu prazer, imagina alguém que vem aqui numa terça-feira. Alguém que está pela internet, com desejo de crescer, é claro. Muitos já passaram entre nós aqui totalmente equivocados. Desculpe, eu poderia dizer que tinha perdido o meu tempo. Não perdi, porque se um cresce na graça e no conhecimento, já ganhei a vida, irmãos. E graças a Deus, dezenas e dezenas de pessoas têm sido transformadas por causa do nosso trabalho, que logicamente reproduz o trabalho apostólico, né? Claro. Então, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bispo, que lei é essa? Está vendo as remissões? Senão a pessoa fala assim, está falando da lei. Não. Vamos lá em Romanos 8, versículos 1, entender que lei é essa, 1 e 2. Olha quem é o bem-aventurado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembra que a gente falou? Ressuscitados em regiões celestiais em Cristo Jesus? Vida espiritual, mundo ocumênico. Nenhuma condenação há. Então, não tem nada a ver com o mundo aion aqui, ok? Olha agora qual é a lei que nós seguimos. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, quer dizer que aquela vida lá de Efésios 2, que Ele nos deu, que no Espírito nós já ressuscitamos com Ele, ela tem uma lei, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Por isso nós não vamos mais para o inferno. Agora, a lei do pecado e da morte, ela vigora no mundo aion. Vamos voltar lá, Joás, no versículo 3, para você, então, para a gente fazer essa, estão vendo aqui como é que eu digo para vocês, que é um mestrado, um doutorado? Ele diz, por quanto que for impossível a lei, aí agora está, quer dizer que, volta no 2, se a gente não entender, não, perdão filhinho, eu sei que é teu aniversário, que tem bolo depois, mas olha pro tio, senão eu me enrolo aqui, meu filho, vou puxar tua orelha, hein? Eu falei para voltar lá, em Salmos, primeiro, versículo 3, bonitinho, tá bom? Podia ficar lá que também até explicar, mas se eu for lá, o tempo não vai me esperar. Vamos aqui, olha. Então, ainda o mundo dos salmos diz, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. No outro dia eu estava passando ali para pegar minha filha no Colégio Elite, aqui no Valqueire. Quem conhece Vila Valqueire aqui, a Rua Jambeiro? Rua Jambeiro, no Valqueire. Tem uma rua ali que tem um rio. Rio Jambeiro, de vez em quando ele inclusive transborda, mas nos dias de seca a água fica bem baixinha, fica um lençolzinho só de água. Eu estava ali no engarrafamento e estou sempre meditando na palavra, e eu comecei a olhar e ele é todo arborizado, e o que eu observei? Aquelas árvores plantadas à margem do rio, as raízes delas estão aparentes, descendo até ali a água. É incrível como a vegetação, né, ela busca a água. Claro, você vê que o capim, o mato, aquela coisa, as ervas daninhas, eles crescem o quê? Na pedra, eles crescem com raízes rasas, ok? Cresce com uma facilidade, mas também seca com uma facilidade, não é? É a comparação do ímpio e do salvo. O que o Isaías diz? Que nós somos carvalhos de justiça, então nós somos árvores frondosas que buscamos esse lençol freático, a água, a palavra. E diz então que a folhagem não murcha, tudo que fizer será bem sucedido. Aí agora ele vai falar do mundo aion. Olha como é claro isso. Então, do 1 ao 3 do Salmo 1, o mundo ocumene, obedeceu, vive tudo isso aqui, e vive dessa forma. Desobedeceu, a carne
vai ficar acessível, vai aflorar a carne. E é dramático quando a gente vê um cristão passando por correção, disciplina e até um açoite de Deus, não é verdade? Acontece. Olha o 4 agora, o mundo aion. Isso tudo que eu estou pincelando aqui sobre o mundo ecumênico, a gente vai falar mais ainda, tá bom? Fiquem tranquilos. Só estamos na aula 2 hoje. Os ímpios não são assim. Olha como é o ímpio, o mundo aion. O mundo aion não é assim. É, porém, como a palha que o vento dispersa. Não são conectados, eles estão distanciados, não tem como. Não tem como. Porque Deus não usou, Deus não amou e por isso não usou da sua misericórdia. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Pode ler o 5. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, olha aqui, o assunto de Deus é com quem? O Senhor conhece o caminho. Essa colocação aqui, o Senhor conhece o caminho dos justos, na sua etimologia dos originais, é o Senhor preparou o caminho dos justos. O caminho dos justos é conhecido por Deus, o caminho dos justos já está preparado por Deus. Tem aquele quadro aí da rotatória, Joás? Olha só como é o caminho do justo. Isaías, consegue achar? Isaías 30, 21, que é o texto, me parece, muito tempo que eu não cito, mas nós temos já até um quadro aí que Deus tem me dado, há muito tempo eu não peço, se não achasse eu ia aceitar, mas olha, Isaías 30, 21, estão vendo aí a rotatória? Então nós estamos no mundo, o mundo cosmos, o mundo que na sua concepção humana da organização espiritual, Jesus disse que jaz no maligno. Tem o Seol, que está no desenvolvimento aqui dos capítulos, mas temos o mundo ecumênico, que são os 2/3 de salvos, e para nós, ressuscitados, ou seja, a condição que Jesus nos deu, com a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, foi de nos aperfeiçoar de tal forma que nós vamos poder ouvir o Espírito. E ele diz, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Amados, quem não se dobrar a este conhecimento e não crescer na graça e no conhecimento, não vai ter esse tímpano ovelino tão aguçado. E vai ficar cantando novamente, ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair, vai usar isso como desculpa mesmo, e fica iludido com tantas questões no meio evangélico, e posso até dizer religioso, e perdendo tempo, e quem perde tempo não perde tempo, perde vida, né? Nós não precisamos ficar desviando, olha que tem, às vezes a pessoa acha, unido, unité, salamé, menguê, um sorvete colorido, lembra do nosso tempo? Escolhido foi você e vai que vai. Não, irmão, porque a direita e a esquerda pode estar errado. Ele diz que há um desvio, que tanto pode ser pela direita como para a esquerda, tem um desvio. E aí me trouxe a imagem, quase que numa revelação, creio eu, essa rotatória, né? Você chega numa rotatória, quando a gente está andando em lugares que a gente não conhece, é difícil, né? Você fica, meu Deus, é para lá, às vezes, aquele aplicativo me diz assim, primeira saída à direita, aí você está distraído, ei meu Deus, agora já foi. Então, nós temos um aplicativo, está aqui, ó. Nós temos um aplicativo, 7.000 promessas, irmãos. Nós temos um aplicativo, segurança, a voz de Deus, a voz de Deus, a voz do Espírito, que só fala ao Espírito. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ele fala, o homem natural não pode discernir nem entender as coisas do Espírito. Então, temos que estar ligados nisso. Por quê? Porque a obra está completa. A seleção já foi feita. E o mundo aion? O mundo aion é o mundo dos ímpios. É 1/3 de perdidos. Se não existisse o mundo aion, isso aqui não seria terra, seria céu, irmãos. Então, por isso que é uma organização espiritual.
Nós estamos aqui na Terra num processo de existência humana. Se você for olhar, se você for pesquisar, procurar a fundo, para você ter uma ideia, o universo, né? O universo, assim, de uma maneira especulativa, posso dizer, os estudiosos, né? A astrofísica, ela estima que o universo tenha 13 a 14 bilhões de anos. E são muitas especulações. Agora, as bases, né, que estão criando aí, bases para você ter aí um ponto de ligação entre os outros planetas e a Terra. Pra você ter uma ideia. Bases espaciais, não é isso que chamam? As bases espaciais e coisas assim monstruosas, caríssimas. Já tem alguém projetando um elevador capaz de conectar a Terra. Ele subiria, comandado por um eixo do próprio núcleo da Terra até um planeta distante, ou a Lua, não me lembro agora, eu estava olhando isso, pesquisando no outro dia, sobre essas questões do cosmos, do que a ciência diz, e confesso que eu fiquei, assim, realmente assustado até, em ver como o homem continua, lutando e querendo explicações, e quando eu vi essa coisa do elevador, inclusive me lembrei até da Torre de Babel, e o homem querendo se comparar a Deus, e querendo, criar suas próprias alternativas, e pasmem, porque se 2/3 somos filhos de Deus, quer dizer que tem muita gente perdida nessa especulação aí, irmãos. E se entendessem em toda a sua vida pela Bíblia Sagrada, seria muito mais simples. Mas estão perdidos, envolvidos com o mundo Aion, que ficou muito claro que ele existe hoje, não ficou? Ficou? Com certeza? Glórias a Deus, então, ao nosso Deus, toda a glória, porque nós estamos aqui hoje ainda avançando nessa organização espiritual. Essa composição, ela é quem forma essa existência humana, 2/3 de terra, 2/3 de água, 1/3 de terra, não é isso? 2/3 de salvos, 1/3 de perdidos. Se não for assim, nós estaríamos no céu e não na terra. Então você começa a compreender, toda essa composição do mundo Aion, até a página 25, o apóstolo vai aqui trazendo explicações e colocações, textos, mas nós hoje vamos parar aqui na página 17, em João capítulo 17, João 14, 17, João 14, 17. Na semana que vem a gente continua, mas olha, João 14, 17, aqui na página 16, aliás, ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, é uma organização espiritual. Ok? Se você entende isso, a vida fica muito mais simples para você. Eixo espiritual, reinar em vida, é a condição que Deus deu para nós. Semana que vem a gente continua, porque por hoje, muito alimento sólido. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça.
Catedral Cristo Vive. Um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Construída pela visão inspirada por Deus ao apóstolo Miguel Ângelo, com a cooperação dos servos fiéis ao Altíssimo, da Cristo Vive. Sede internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, Brasil, onde sonhos se tornam realidade. Venha, envolva-se, participe. A Cristo Vive você, um desígnio de Deus.